Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Vamos gravar agora, vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma questão aplicando geradores. Nós já falamos, definimos o que é corrente elétrica, resistores, associações em série, em paralelo, fizemos questões de associações em série, questões de associações em paralelas, questões de associações mistas. Agora nós vamos falar de geradores, que nós já falamos, nós vamos aplicar a uma associação, a gente vai juntar as associações de resistores com os geradores. Então, vamos lá, a gente vai falar agora dos geradores. Já definimos o que é um gerador. Ele pega alguma forma de energia, transforma em energia elétrica. Isso eu já sei. E agora a gente vai aplicar esse gerador. Observe, ó. Eu vou ler aqui o enunciado. Ele diz o seguinte: um gerador de FEM 9 volts. Onde é que está a FEM, gente? É isso aqui, né? A força eletromotriz, 9 volts. Resistência interna, 1 ohm. Está ligado a 3 resistores, conforme a figura. Então, tem o R1, 2 ohm, R2, 2 ohm e R3, 4 ohm. Qual é a diferença de potencial no resistor 3 ohm? É isso aqui, ele quer saber qual a DDP nesse resistor. Primeira coisa, gente, nós vamos associar os resistores. Nós precisamos encontrar a corrente elétrica I que atravessa o nosso circuito. Então, nós temos uma corrente I que ela fará esse movimento aqui, ó. Ela vai passar por todos os resistores, inclusive pelo gerador. Ela atravessa o gerador e passa por todos os resistores. Então vamos lá, a gente primeiro vai associar. Observe, ó, eu vou associar os resistores que estão externos ao gerador. Normalmente, a resistência interna ela vai estar associada em série com os outros resistores. A gente não vai associá-la, a gente vai deixá-la aqui, certo? E vamos ver quem é que está externo ao gerador. Então, isso aqui, gente, esse ponto, digamos que aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Isso aqui é a DDP do gerador. Aqui nós temos o resto do circuito. Então, a corrente que passa por R1, ela passa por R2 e passa por R3. Quer dizer o quê? Que R1, R2 e R3, já que eles são percorridos por uma mesma corrente elétrica, eles estão associados em série. Se estão associados em série, como é que ficaria o resistor equivalente? Então, o resistor equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Bem simples, né? Então, o resistor equivalente vai ser 2 mais 4. Então, REC equivale a 2 e 2, 4, com 4, 8 ohm. Pronto. Nós encontramos o resistor equivalente. Então, se eu reescrevesse o circuito, ficaria algo assim, ó, bem simplesinho, ó. O gerador, resistência interna e aqui meu outro resistor, ó. Aqui vai ser 1 ohm, a FEM 9 volts e aqui o meu resistor equivalente, que vai ser 8 ohm. Ô professor, eu tenho uma dúvida. Por que um tracinho menor e um tracinho maior? Eu não lembro se eu falei isso na aula de geradores, mas só para tirar essa sua dúvida, a gente representa a parte negativa com tracinho menor, a parte positiva com tracinho maior. E por que isso? Porque na verdade, gente, o gerador ele possui um potencial menor e um potencial maior. Então, por isso que eu tenho uma diferença de potencial. É sempre um negativo e um positivo? Não necessariamente. Eu posso ter dois potenciais positivos, porém diferentes. Mas, normalmente, é um terminal negativo e um terminal positivo. É o comum. Então, eles têm potenciais diferentes e daí gera uma diferença de potencial. Por isso que eu represento como sendo o menor potencial e o maior potencial. O negativo e o potencial positivo. E agora, como é que eu acho a corrente? Como encontrar a corrente?
a minha corrente total, ela vai passar por aqui e vai passar por aqui. Aí nós já vimos como calcular. Eu fiz o quê? Na última aula, a gente viu que a corrente ela vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais resistência interna. Professor, não lembro disso. Você dá uma olhadinha na playlist. A aula anterior a essa, eu falo justamente disso aí. Aí você dá uma olhada, no finalzinho da aula eu demonstro como chegar nessa corrente aí. Então, a minha corrente agora, ela vai ser igual. Quem é a minha FEM? A força eletromotriz vale 9 volts. A minha resistência equivalente vale 8 ohms. A minha resistência interna vale 1. Aqui, ó. Aí ficou facinho a conta, né? I é igual 9 dividido por 8 mais 1, 9. Então, 9 dividido por 9 igual a 1 ampere. Mas não foi isso que ele pediu na questão. Ele pergunta na questão para você definir qual é a DDP no resistor de R3. Então, o resistor R3 é esse resistor aqui que tem 4 ohms. Se eu quero saber essa DDP aqui, para medir uma DDP dessa, gente, nós usamos um aparelho, né? Os aparelhos usados para medir DDP, nós chamamos de voltímetro. O voltímetro de volts, ele serve para medir a diferença de potencial. Se eu quiser medir a corrente, nós usamos um outro aparelho, chamado de amperímetro. Os amperímetros servem para medir a corrente elétrica. Um ohmímetro, ele serve para medir a resistência do equipamento. E um multímetro, eu já vi meu pai falar em um multímetro, professor. Já vi alguém falar em um multímetro. Um multímetro vem de múltiplos, né? Ele é um equipamento que ele tem uma regulagem, ele serve para medir tanto a corrente como a DDP, como a resistência. Então, em um multímetro você encontra um amperímetro, um voltímetro e um ohmímetro todos integrados. Então, beleza, né? Então, se nós colocássemos um voltímetro aqui, a gente ia medir essa DDP. E como é que eu calculo essa DDP? Aplicando a primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I. Quem é o R? R3. E quem é a corrente? Só tem uma corrente. A mesma corrente que passa pelo gerador, passa por todos os resistores. Por quê? Porque esses meus resistores estão associados em série. Se eles estão associados em séries, são percorridos por uma mesma corrente elétrica. Então, atenção, vou chamar aqui de U3, a DDP U3, ela vai ser igual. R3 vale 4. A corrente vale 1. Então, 4 vezes 1, 4. Então, 4 volts. Então, essa aqui é a DDP desse meu resistor R3. Se eu perguntasse qual a DDP no resistor R2, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia fazer 2 vezes I, 2 vezes 1, 2 volts. Qual a DDP aqui? 2 vezes 1, 2 volts. Então, se eu somar, ó, 2 volts com mais... eu tenho aqui, deu 4 volts, né? Eu somo 2 volts aqui, já que eu tenho uma corrente de 1 ampere. 2 volts, aqui eu tenho mais 2 volts, dá 4 volts, com mais 4 volts, 8 volts. Sim, professor, e cadê o resto? Aí o outro é isso aqui, ó. 1 vezes 1, 1 volt. Então, 1 volt mais 2 volts, mais 2 volts, mais 4 volts, 9 volts. Seria a tensão total no seu circuito, que é justamente o que eu produzi aqui no meu gerador. É o que foi produzido pela minha força eletromotriz. Tranquilo? Então, com isso, nós finalizamos essa questão. Vou dar um abraço para o pessoal dos meus alunos do CPC, meus alunos de São Gonçalo dos Campos, né? Que também tem muitos inscritos aqui no canal, que acompanham, apesar de ser aluno fundamental, mas gostam das aulas, acompanham. Vão ter essas aulas no partir do ensino médio, mas já estão começando a ficar atentos, né, ao conteúdo. Então, um abraço a todo mundo aí. E o pessoal aqui de Amargosa. Então, vocês que são novos no canal também, que acompanham, né, um abraço a todos. E eu peço a vocês que divulguem, compartilhem os vídeos, comentem, deixem seu like. O like é importante, porque
o algoritmo ele vai entender que é um conteúdo relevante. E se é um conteúdo relevante, ele pode distribuir mais o conteúdo. Então, galerinha, um forte abraço a todos que assistiram até o final. E na próxima a gente continua. Aquele abraço.